paz seja com cada um de vocês. Amém? Antes de compartilhar essa palavra, eu gostaria de estar orando por você, para que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender o que Ele está querendo falar conosco nessa palavra. Amém? Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor a minha vida e a vida de cada um de meus irmãos que está assistindo esse vídeo nesse momento agora, compartilhando junto comigo essa palavra. Que o Senhor ministre a cada coração, Senhor. Que o Senhor possa te revelar a cada um, meu Pai. Tira toda a cegueira espiritual de nós, para que possamos entender a Tua palavra, aquilo que está por trás das letras. Que o Senhor possa estar trazendo revelação para cada um de nós que estamos ouvindo o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que Deus tem ministrado em meu coração esses dias está no Salmo 139, a partir do verso 13, que fala assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Que maravilha, né? O interessante é a gente entender que Deus, ele quer um povo para ele, um povo que serve ele. Quando Deus levantou Moisés, que fosse falar com Faraó para liberar o povo dele, para que fosse servi-lo no deserto. Então nós entendemos assim que Deus é um povo que serve ele. Olhando para esse texto aqui, a forma que Deus nos criou, fala assim que os teus olhos me viram a substância ainda informe. A substância ainda informe, né? Não tinha, os nossos dias nem existiam ainda. E Deus, ele tinha cada um de nós na sua mente. Então ele traçou um caminho, determinou um caminho para nós, e traçou um caminho para que nós possamos andar nele, e determinou todos os nossos dias, e foi escrito no livro dele. A minha vida está escrita no livro de Deus, e a sua vida também está escrita no livro de Deus. Então Deus tem um plano para você, um plano para mim, e sabemos que são planos bons, e o caminho que Deus preparou para nós são caminhos bons. E por que às vezes a gente sofre consequências, colhemos coisas que traz grande tristeza e aborrecimento para nós? Porque nós saímos às vezes fora do caminho de Deus. Então às vezes nós olhamos para as coisas, o nosso pensamento se torna o nosso caminho. E a gente acaba obedecendo nossos pensamentos, seguindo nossos caminhos, sem antes analisar a palavra de Deus. Então fala assim que Deus, ele tem um plano para nós. Ele escreveu todos os nossos dias. Isso é maravilhoso demais. E a gente vê assim o cuidado, o carinho que Deus tem com as nossas vidas, né? E ele nos criou com um propósito para servi-lo. Então a nossa vida só faz sentido quando nós entendemos isso, né? Quando nós fomos criados para servir um Deus, o Todo-Poderoso. A nossa vida pertence a Ele. Então, quando entendemos isso, tudo passa a ter sentido. Tudo passa a ter um propósito. Salomão escreveu que toda obra aqui nessa terra são vaidade, porque tudo vai se acabar, né? Mas a obra de Deus não, a obra de Deus, elas são eternas, ela é para sempre.
Então a Bíblia fala assim que nós devemos sempre buscar a coisa do alto, coisa que é lá de Deus, coisa que é da eternidade. Então é para isso que nós fomos criados. Amém? Um outro texto está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que fala assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Que maravilha, né? Olhando para essas palavras aqui, nós vemos aqui que Deus está nos dizendo que Ele tem traçado um caminho para nós, mas caminho de paz. Deus está nos dizendo que o que ocorre na vida não é por acaso. Tudo tem um plano por trás de tudo isso. Então o pensamento de Deus a nosso respeito é pensamento de paz. É um caminho de paz, um caminho tranquilo. Um caminho que Deus preparou para que nós possamos andar nele e ser abençoado. Amém? Quando Jeremias escreveu essa carta para o povo que estava lá na Babilônia, ele escreveu com a revelação de Deus que eles iriam ficar ali 70 anos. Depois de 70 anos é que eles iriam voltar para Jerusalém e restaurar de novo o templo, a cidade, as leis, né? E Deus ia juntar esse povo novamente. Então, boa parte dos judeus, né, do povo de Israel que foi levado para a Babilônia, eles voltaram para cá de volta. Então, Deus teve um plano, né, para eles voltarem. Depois de 70 anos que eles voltaram. Então, Deus ele tem um plano para nossas vidas. Embora eles estiveram ali passando várias tribulações, várias angústias, né? Mas Deus falou para eles: ó, vocês ficam aí, cresçam, se multipliquem, casem, façam casas aí, orem pela cidade, porque pela sua paz vós tereis paz. Então, Deus deixou bem claro: o tempo que eles iam ficar ali não ia ser pouco tempo, era 70 anos, depois que eles iriam voltar. Então, nada acontece por acaso, né? Deus tem um plano por trás de tudo. Foi o que aconteceu com o povo exilado lá na Babilônia. Amém? Um outro texto está em Deuteronômio capítulo 8. Que fala assim no verso 2, né? Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Interessante, né, que Deus, às vezes ele permite que nós sejamos aprovados, né? Não que Deus precisa conhecer o nosso coração, nossos pensamentos, porque Ele de longe conhece nossos pensamentos. Ele sabe. Mas Deus permite a humilhação, a prova, para que nós possamos conhecer o que está no nosso coração. Se na hora da prova a nossa reação vai ser examinado de acordo com a palavra de Deus ou não. Se nós vamos observar os mandamentos de Deus ou não. Então, antes de Deus nos abençoar, Ele prova o que está no nosso coração. O que aconteceu com o povo quando eles foram levados do Egito para a Terra Prometida. Então, várias provas que aconteceu, foi revelado o que estava no coração deles. Uma boa parte é quando Moisés subiu no monte, ficou 40 dias lá. O que aconteceu com o povo lá embaixo? Moisés nos abandonou. Eles obrigaram Arão a fazer um bezerro de ouro para eles e falar: esse é nosso Deus. Começou a adorar aquilo ali, começou a festejar, eles começaram a seguir os seus próprios caminhos. E a consequência foi dolorosa, né? Eles pagaram um preço muito alto por ter seguido os próprios caminhos deles e não obedecido à ordem de Deus. Então, foi bem claro ali que foi provado o que estava no coração deles.
Foi provado que estava com o coração rebelde ainda. Não temia Deus. Como pode eles presenciar todas aquelas obras de Deus ali no deserto, o mar se abrindo, né? Tanta coisa, quantas maravilhas aconteceu, eles viram o sobrenatural acontecer. E eles ainda virar as costas para Deus e fazer um bezerro de ouro. Você vê que o povo sempre teve o coração rebelde. Então, antes de Deus nos abençoar, Ele prova que está no nosso coração. Se nós vamos observar os seus mandamentos ou não. Interessante que é na nossa reação que nós vamos saber o que realmente está lá dentro. A nossa reação, as nossas atitudes vai mostrar o que está no nosso coração. Então, às vezes, nós saímos fora do caminho de Deus porque o nosso coração ele nos ilude, ele nos engana, ele é enganoso. Outro texto também está em Isaías capítulo 48. Isaías 48, verso 17. Assim diz o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Olha que interessante, né? E que te guia pelo caminho em que deves andar. E no versículo 18 ele fala assim, se tivesse dado ouvido aos meus pensamentos, aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então vejam, meus irmãos, que às vezes nós seguimos um caminho errado e acaba sofrendo coisas que Deus não tem determinado para nós, que Deus não escreveu para nós nos nossos dias, que Ele determinou, que estava no coração dele a nosso respeito. Então ele fala assim, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, né? Algo fluente, há uma paz em abundância, a justiça como as ondas do mar. Então às vezes nós erramos por não observar os mandamentos do Senhor. Observar os ensinamentos do Senhor é tão lucrativo para esta vida como para a vida futura. Então observa que quando nós observamos o mandamento de Deus, nós vamos colher frutos bons aqui, como para a eternidade. Né? Como para a eternidade. Nós estamos nos preparando para a vida futura. Se a pessoa fracassa, é porque deixou de ouvir os conselhos do Senhor. Então, se a pessoa está sendo derrotada, porque ela não tem dado ouvidos aos conselhos de Deus. Observando de novo no verso 17, fala assim que assim diz o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, e eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil, aquilo que vai edificar sua vida, aquilo que vai te ajudar a ter uma vida de vitória, aquilo que vai te levar a vencer todas as batalhas da vida. Interessante que quando Deus permite uma situação na vida da gente, uma luta, uma tribulação, Ele traz o escape. Ele cria a situação e traz a solução. É diferente quando nós buscamos a nossa tribulação, buscamos coisas erradas e sofremos as consequências. É diferente. Observa quando Deus tirou o povo do Egito e chegou no lugar que estava o mar. Como que eles iam seguir? Quando olha para trás, está os soldados do exército do Egito estavam vindo contra eles. Estavam vindo atrás deles para atacá-lo. Na frente o mar e atrás os soldados, o exército do Egito. O que o povo ia fazer? Foi uma situação que eles criaram? Não, foi Deus que permitiu. Deus, o que ele fez? Criou uma barreira ali que o soldado não podia seguir em frente,
e abriu o mar e o povo atravessou. Deus permite e traz a solução. Então a gente segue o caminho do Senhor em paz. Agora, quando nós buscamos as nossas próprias lutas, as coisas erradas, a gente sofre consequências. E a gente acaba sendo fracassado porque nós seguimos o caminho errado, a decisão errada. Amém? Então fique com essa palavra e que a cada dia nós possamos mesmo estar examinando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Deus tem planos bons para a sua vida. Deus determinou um caminho de paz para você, um caminho de paz para mim. Busque conhecer esse caminho na palavra do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que essa palavra possa falar no seu coração. Amém?